Quem é o alguém que você conversa? É outro problema. Para quem é que você conta as suas crises? Você conta para quem pode te ajudar? Porque a Bíblia diz que ela veio falar com o homem de Deus. Então entenda isso. Está com crise no casamento? Procure o pastor da igreja. Procure alguém que trabalhe no departamento de família e que seja bem instruído, abalizado, estruturado, para dar um conselho. Porque se você for pedir um conselho para quem já é pastor, Eurimar, que estão se preparando na Bíblia para aconselhar casais, para aconselhar pais e filhos, para aconselhar no tocante ao relacionamento familiar, não há por que buscar conselhos fora de pessoas que não têm nada para oferecer, que na verdade podem te dar um conselho e seja um conselho de ruína para a vida dessa pessoa. O senhor falou algo muito importante. Nós já encontramos ou enfrentamos muitos problemas aqui em Pradópolis, Sim, de pessoas que estavam com uma grande crise dentro de casa, conjugal, sim, coisa feia, mas não falava para ninguém. Ou seja, eles estavam uma guerra, um conflito, mas não falava ou não falaram para ninguém. Quando foi descoberto? Quando a bomba estourou. É isso aí. Infelizmente... Muitas das vezes uma traição. Então. Por que eu traí? Eu traí porque eu já não gosto mais, já desgastou. E é o que eu disse. O que nós fizemos ontem e hoje aqui em Pradópolis foi uma prevenção. Eu quero aqui mandar um abraço para o Moaguivaldo, que está nos acompanhando de Guariba. Ele veio ontem e hoje de Guariba. Que benção. Aqui na palestra. Por que ele veio? Porque ele quer prevenir. E, muitas das vezes as pessoas deixam para ir no médico quando já tem que amputar o membro do corpo. Não tem mais o que fazer. Não tem o que fazer. Ele poderia fazer uma prevenção antes, igual o senhor falou, ir lá, fazer um exame, ver o que está acontecendo, por que aquela dor começou, por que está começando a ter algum sintoma diferente. Mas não, vai procrastinando, e muita gente está procrastinando o casamento, pastor. O casamento está ruim. E corre o risco de vir buscar ajuda quando for tarde demais. É mais fácil para nós tentar aconselhar um casal, uma instrução bíblica da parte de Deus, antes que desmorone tudo, do que depois que tiver tudo desmoronado, tudo destruído, a gente ter que pegar tijolo por tijolo e levantar novamente. Meu conselho para você que está vivendo uma crise conjugal, uma crise no seu casamento, se antecipe ao problema, se antecipe à ruína. Procure o pastor, procure alguém que trabalhe na área da família, nesse sentido de, eu quero evitar a ruína do meu lar. O que foi feito ontem, hoje, como o senhor disse, foi uma prevenção, é uma vacinação. Ou seja, os casais foram vacinados. Eu trouxe uma palavra ontem, pastor Eurimar, o senhor estava em viagem. Sim. E eu disse sobre as funções do casamento. O casamento, ele tem a função de união entre o homem e uma mulher. O casamento, ele tem a função de procriação, ou seja, gerar filhos. O casamento, ele tem uma função de recreação, ou seja, é para ser algo bom. É aquela parte do recreio da escola, pessoal, que a gente não via a hora de chegar ao recreio. Esse é o mesmo desejo que Deus quer que a gente tenha para o nosso casamento. Eu não vejo a hora de chegar em casa, eu não vejo a hora de estar com a minha esposa, com o esposo, eu não vejo a hora de estar com a minha família. E uma das funções do casamento, também, biblicamente, é a prevenção. Ou seja, o casamento ele previne do adultério, o casamento previne da prostituição, o casamento ele previne de doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs. O casamento é uma prevenção. Sim. Então é assim, por que o diabo quer minar tudo isso? Para trazer a ruína para o teu lar, para o nosso lar, e fazer com que a nossa família esteja totalmente destruída e desmoronada. Por isso eu quero deixar esse conselho para você. Primeiro, se antecipe, não espere acabar. Não espere, eu perdi meus filhos, não. Antes que isso acontecesse, a mulher se levantou e não pediu conselho para qualquer um. Veja bem com quem você fala. Isso. Ela foi falar com o homem de Deus. Alguém que tinha moral para dar um conselho. Né? Tem que saber com quem você pede ajuda. Eu na minha juventude, tinha um jovem na minha igreja, o nome dele era Elias. O Elias queria namorar com uma menina. Só que o Elias não sabia escrever, beber, mas ninguém olhou o nível do reservatório de vinho.
chegou uma hora que falaram, acabou o vinho. Assim é alguns relacionamentos. Não há uma atenção por nível do reservatório. E muitos só atentam para o seu casamento quando já acabou. Quando não tem mais o que fazer. Quando não tem mais o que fazer. Ainda bem que Jesus estava lá. Ainda bem que Jesus estava lá, né? E Jesus está nos relacionamentos se forem convidados. Se for convidado. Se deixarem ele participar. Hoje, nesse momento, tem muitas pessoas nos assistindo, e vai ficar gravado e vai nos assistir depois, que estão com um problema sério no casamento. Mas eles estão, muitas das vezes, procrastinando as decisões que venham corrigir esses problemas.